Hoje, ao meu lado, o doutor Ivaldo Carvalho, que é especialista em direito penal e vem bater um papo com a gente sobre as prisões no Brasil. Doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Bruno. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela presença do senhor. Doutor, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, como que funcionam as questões das prisões no Brasil? Muito se tem falado, o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Hoje está na moda falar sobre prisão, porque a gente está vendo os crimes de colarinho branco sendo punidos com vários tipos de prisões. E eu gostaria de saber do senhor como que funciona, quais aspectos da prisão no Brasil. Prisão hoje no Brasil, ela funciona da seguinte maneira. Existem três espécies de prisão, que é a prisão em flagrante, a preventiva e uma chamada temporária. A que mais prende no Brasil, na verdade, é a preventiva. E a que mais a gente vê no dia a dia, na rua também, é a prisão em flagrante. Só que a prisão em flagrante, ela não mantém preso. Essa questão da prisão em flagrante é que hoje se tem utilizado muitas audiências de custódia para verificar a pertinência da prisão ou não, né? É uma coisa que é antiga, mas está sendo posta em prática agora dentro do território nacional, correto? Exato, corretamente. A prisão, a audiência de custódia, ela é, na verdade, prevista num tratado internacional, que é o famoso Pacto de San José, da Costa Rica, que foi assinado há mais de 20 anos, que o Brasil é signatário há mais de 20 anos. Porém, esse tipo de audiência só começou a ser aplicado no Brasil por volta de 2015, num projeto piloto do Conselho de Justiça, que iniciou aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, primeiro na capital, depois seguiu para o interior, e consiste em levar uma pessoa que é presa para a presença de um juiz em até 24 horas. Doutor, o Brasil hoje tem cerca de 800 mil presos. Essa questão da avaliação dos quesitos que devem ser considerados para se manter uma pessoa presa ou preventivamente, ela é muito importante, né? Sim, sem dúvida, porque em 24 horas um juiz vai analisar se aquela prisão em flagrante que aconteceu no dia anterior, ela justifica manter aquela pessoa presa. Ou seja, o juiz vai analisar, um juiz tem que analisar em até 24 horas se aquela pessoa presa pela polícia, por um delegado, deve ser mantida presa. O juiz vai analisar se ela oferece algum risco de continuar cometendo outros crimes, não é? Se ela oferece algum tipo de risco para a ordem pública ou se ela oferece risco de fuga, de depois, posta em liberdade, ela desaparecer e não ser mais encontrada. Ou se não, ou se às vezes, dependendo do tipo do crime, não é um crime tão grave, que não justifica uma prisão prolongada preventivamente, ou até mesmo se não há, naquele momento, uma certeza justa, pelo menos o bastante naquele momento, para se manter uma pessoa presa. Essas questões das prisões, principalmente da prisão em flagrante, né? É mais comum, as pessoas têm conhecimento da prisão em flagrante. O senhor mencionou aí que existem outros dois tipos, né? Que seriam a prisão em sede de condenação, quando a pessoa é condenada, ela vai cumprir o exercício da pena, né? Por exemplo, hoje se fala muito nessa questão de prisão após segundo grau de jurisdição e também a prisão temporária, salvo engano, né, doutor? Exatamente. A prisão temporária, ela é pedida para o delegado quando ele precisa de determinado momento para a investigação, para terminar a investigação. Então, ele tem o risco de que se uma determinada pessoa, um investigado, ela vai agir para evitar que o delegado colha provas, se ela vai coagir testemunha ou se há risco de que ela vá destruir provas, aí o delegado faz esse pedido de prisão e o juiz prende essa pessoa, manda prender, na verdade, para que o delegado tenha tempo de terminar a investigação. Isso, cortando um pouco o senhor, foi bem viralizado nessas operações da Lava Jato, né, combate ao crime do colarinho branco, aos crimes que os políticos praticavam, né? Eles utilizavam a prisão temporária para evitar que a pessoa prejudicasse a própria investigação criminal, vazando informações ou destruindo documentos. A gente tem ciência, através de entrevistas, que esse instituto foi muito usado durante esse período da Lava Jato, né, da Operação Lava Jato, né? Sim, e houve até certo abuso nesse caso da Lava Jato, das prisões, porque a polícia muitas vezes precisava simplesmente interrogar um suspeito, um investigado, e em vez deles simplesmente irem e interrogarem a pessoa,
ou intimarem para a pessoa comparecer na delegacia, elas pediam a prisão e faziam todo aquele espetáculo em volta da pessoa, com fotos, com gravação, informando a imprensa. Tanto que houveram várias críticas a respeito, né? Exatamente. O STF, inclusive, proibiu até certo ponto que se fizesse isso. E hoje veio a lei do abuso de autoridade para impedir que se filme a pessoa que está sendo presa naquele momento, justamente para não constrangê-la. Porque nesse momento, a bem da verdade, a pessoa ainda não foi condenada, ela está sendo investigada. Então ela vai ser investigada, ela vai ser julgada, se for o caso, e depois, se for condenada, sim. Mas até então, ela não foi condenada, né? Não é uma pessoa culpada. E essas audiências de custódia, né? Quando o senhor menciona que a pessoa ela, obrigatoriamente deve ser colocada à disposição da justiça dentro desses períodos de 24 horas, essas audiências ocorrem todos os dias? Como que funciona? O senhor tem noção na nossa região como que funciona? Sim, aqui na nossa região ela acontece todo dia, sempre no dia seguinte. Então, se a pessoa é presa no dia seguinte ela vai para uma custódia. Acontece normalmente pelas manhãs, pelo menos aqui no Vale do Paraíba acontece pelas manhãs, acontece nas áreas de plantão, não é? Que os crimes cometidos de Aparecida, Guará, Cruzeiro, para lá, o plantão fica em Guaratinguetá. Os crimes acontecidos em Pindamonhangaba, Campo Jordão, Taubaté, a audiência acontece em Taubaté e, posteriormente, mais para cima, em direção a São Paulo, as audiências acontecem lá em São José. E após a submissão desse indivíduo à audiência, se decide ali se ele fica preso ou não, e dali ele já vai para um centro de detenção provisória? Sim, se ele ficar preso, sim. Na verdade, essa audiência não tem só a função de verificar se ele vai responder o processo em liberdade ou se ele vai responder preso. Essa audiência, e aí que foi o ponto que mais pegou no Pacto de São José, é para ver se a prisão foi legal. Então, a juíza ou o juiz vai analisar se aquela pessoa presa no dia anterior foi preso dentro das normas das regras da lei. Ou seja, vai avaliar se a pessoa foi mesmo flagrante, se a ação da polícia foi legal, se a pessoa foi torturada. Isso evita toda aquela história que antigamente acontecia de polícia torturar, de prender e torturar e etc. Acontecer isso. Então a juíza... Aquele ali é o momento do indivíduo que está sendo preso poder delatar até uma possível tortura, uma ação ilegal da parte da polícia. Exatamente. Nesse momento que ele vai informar se foi torturado, se apanhou e por que apanhou ou não. E a juíza, verificando que há indícios mesmo de tortura, ela daí então determina que se averigue essa história. Sim, certo. Voltamos logo a logo com o próximo bloco, onde o doutor vai continuar falando desse assunto com a gente. Fique aí e aguarde. Voltamos com o Lauda Dado, hoje falando sobre as prisões com o doutor Ivaldo Carvalho, especialista em Direito Penal. Doutor, voltando ao assunto que paramos antes do intervalo, o senhor falava que a questão das audiências de custódia, elas não têm só o caráter de verificar as condições para que aquele indivíduo responda o processo preso ou não, mas também uma forma do indivíduo denunciar o abuso que ele tenha sofrido ou não à justiça. Aquele primeiro contato dele com a justiça é na audiência de custódia, então? Exatamente. Isso evita isso inibe, pelo menos não evita, mas inibe em grande parte o abuso policial. O abuso de autoridade, o abuso policial, porque se aquela pessoa que está sendo submetida à audiência de custódia informa que houve agressão, e ela, inclusive, na audiência, ela passa por um exame médico. Ela é examinada por um
para o médico, vai ver se ela tem agressões, se ela sofreu agressões, se ela tem ferimentos. E nesse momento ela informa para um juiz se houve ou não agressão, brutalidade policial, se houve tortura, o que tem inibido em grande parte esse tipo de prática da polícia. Acaba que muda um pouco essa questão de também as pessoas que vão presas falarem mal da polícia, falar que sofreu algum tipo de lesão, de agressão, o que a gente conhece popularmente, que a maioria das pessoas dizem, eu fui torturado, fui obrigado a dizer aquilo na sede policial, acaba inibindo um pouco também argumentos que não condizem com a realidade, né, por um outro lado. Porque hoje é muito comum que as pessoas que vão presas falem que deram depoimento sob pressão e esse momento é o momento que ele pode relatar ao juiz e não lá na frente poder dizer isso numa futura audiência, por exemplo. Exatamente. Então, esse tipo de audiência, sendo ali praticamente instantâneo, né, um pouco mais em 24 horas, muitas vezes em menos tempo, tem inibido esse tipo de prática e até mesmo esse tipo de acusação contra policiais. Doutor, a audiência ela é gravada? Como que ela é feita? Relata em termo? É escrita? Hoje o senhor tem noção como funciona assim? Pelo menos na nossa região? A audiência sempre é gravada. Tudo que se fala ali começa a ser gravado e depois ouve-se a juíza faz as perguntas, né, indaga sobre como foi a prisão, como que aconteceu, indaga se houve agressão ou não, e depois indaga sobre a vida da pessoa, o que ela faz, e tudo isso é gravado em vídeo. É muito comum que depois, durante o processo, use essas primeiras declarações da pessoa, do indivíduo que está sendo submetido àquela audiência, para se fazer parte da defesa daquele indivíduo? É muito comum, não é. Eu acredito que não seja, porque nesse momento de audiência não se discute muitas questões. Se discute mais ou menos isso que eu falei, se houve agressão ou não, ou alguma coisa, pouca coisa sobre o fato em si. Mas ali não é um momento muito adequado para se produzir prova, mas nada impede que seja utilizado. Se naquele momento surgir algum indício bom que vale a pena ser ressaltado, então tanto a acusação quanto a defesa depois pode usar essa prova. E doutor, a questão da fiança, ela pode ser arbitrada ali na audiência de custódia? A fiança é uma medida cautelar, ela pode ser utilizada ali como uma medida para que se coloque a pessoa em liberdade? Sim, nos crimes afiançáveis, sim. Quando a juíza ou o juiz nota que houve mesmo um crime, que aquele flagrante da polícia foi um flagrante dentro das regras, que foi um flagrante legal, a juíza vai analisar então se ela vai manter a pessoa presa ou se ela vai deixar a pessoa responder o processo em liberdade. E nesse momento ela pode decidir se ela decidir por manter a pessoa em liberdade, ela pode impor para a pessoa uma série de restrições e de medidas condicionais, que é o que você chama de cautelar. Que é alternativas, no caso, à prisão. Em vez de a pessoa ficar presa, ela segue aquelas determinações do juízo e aí ela pode ficar em liberdade. Exatamente. Daí essas condições podem ser a fiança, a pessoa paga X valor de fiança, pode ser uma obrigação da pessoa não sair no período noturno, não sair no fim de semana, salvo para trabalho ou para emergência médica. Ou seja, a pessoa não fica com a sua liberdade total, aquele direito total de ir e vir aonde quiser. Ela está sob uma medida judicial criminal. E descumprindo, ela pode sofrer a sanção da prisão preventiva. Exatamente. Ela descumprindo, se o juiz impõe que ela não pode sair à noite e ela é pega saindo à noite, ela vai ser presa preventivamente. Revoga-se essa medida que foi imposta a ela e aí, como uma espécie de uma sanção, ela é presa preventivamente, ou ela é decretada essa prisão preventiva com base no descumprimento. Exatamente. E aí ela vai responder o processo presa porque não cumpriu as condições. E qual que é a média de duração hoje de um processo criminal na nossa região? Quanto tempo uma pessoa pode ficar presa até um julgamento? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que ninguém sabe. Ninguém sabe quanto tempo dura um processo. Você sabe quando começa, não tem ideia de quando termina. Isso aí ninguém sabe.
na média, depende muito do crime, depende muito Vamos citar assim, os crimes mais simples, mais comuns. do que acontece. Mas por volta aí de um ano, eu acredito. De um ano, um pouco mais até. E o pior é que existem regiões do país que se tem conhecimento que esse tempo chega a ser maior, né? Muito maior. Tem casos, eu tenho casos, que a pessoa está presa há 3 anos e não foi julgada ainda. É interessante, doutor, pontuar essa questão, porque hoje também é muito comum se falar no excesso de prazo para o julgamento. Então, assim, as pessoas elas trazem muito essa questão nas redes sociais, em conversas, que a justiça tem um prazo para julgar a pessoa, mas não é todo o tribunal que aceita essa argumentação para colocar uma pessoa em liberdade, correto? É correto, tanto que ninguém fala que prazo é esse. Se perguntar qual que é o prazo definido em lei, não existe, a lei não diz qual prazo que considera que é excessivo o tempo. Então a lei fala, nesse caso aqui, houve excesso de prazo, a pessoa está presa a tempo demais, então solta-se porque não foi julgada num tempo razoável. Mas, por outro lado, eles olham para outros processos e dizem, não, esse caso aqui justifica que se demore um pouco mais, porque é um caso complexo. E teve até lá no caso do Lula que se reclamaram que julgou muito rápido, né? Então... Nunca tá bom, né, doutor? Nunca tá bom. Quando demora, daí no caso do Lula, quando julgaram muito rápido, reclamaram que foi um julgamento muito rápido. A questão é que esse prazo definido não existe, ninguém sabe qual que é o prazo. Então vai da cabeça de cada juiz que pega aquilo para julgar. Doutor, nós vamos fazer uma parada para um rápido intervalo, você não saia daí, dentro de instantes voltamos para falar com Ivaldo Carvalho sobre prisões no Brasil. Esse é o Lado a Lado, voltamos agora do intervalo. Estamos falando hoje com o doutor Ivaldo Carvalho, advogado criminalista, e sobre as prisões no Brasil. Doutor, no bloco passado o senhor me falava que as prisões elas têm o caráter provisório ou punitivo. E depois que a pessoa é presa, ela é submetida a uma penitenciária, a um centro de detenção provisória. Como que funciona isso? Preventivamente ela fica presa onde e depois para cumprir a pena? Quando a pessoa é presa preventivamente, ou seja, ela foi presa em flagrante e depois que teve essa prisão convertida numa prisão preventiva, ou mesmo o juiz determina essa prisão preventiva no curso do processo, porque aconteceu alguma coisa, ela é presa num CDP, que é um Centro de Detenção Provisória. Famoso CDP, Famoso CDP. E ela, enquanto ela não é julgada, ela permanece num CDP. E ela permanece ali até o dia do julgamento. E, por exemplo, doutor, vamos supor que ela fique ali no centro de detenção provisória todo esse período do processo. No dia que ela é condenada, né, ela vai continuar no CDP ou não? Não, quando ela é condenada, ela é transferida para cumprir para uma prisão mesmo, para uma penitenciária para cumprir pena. Então, daí nesse momento vai se analisar o tipo de pena que ela recebeu, se uma reclusão, se uma detenção, se um regime fechado, um regime semiaberto. E a partir daí vão se decidir para onde ela vai ser, para qual penitenciária ela vai ser transferida. Doutor, é comum as pessoas falarem muito dessas questões dos tipos de pena. É interessante o senhor tocar nesse assunto, né? Hoje no Brasil a gente sabe-se que temos o regime aberto, o regime semiaberto e o regime fechado. O senhor pode clarear um pouco as nossas ideias nessas questões? Sim. O sistema prisional no Brasil hoje, o sistema de pena no Brasil, é cumprido de forma progressiva. Então, normalmente, a pessoa começa na pena mais grave, no cumprimento, no regime mais grave, que é o regime fechado, daí depois ela progride para o semi-aberto e depois ela progride para o aberto. O fechado é o regime fechado sem direito a saídas.
É nesse regime, por exemplo, que a pessoa recebe, o único contato dela com a sociedade é com as visitas que vão até a unidade prisional visitá-la, levar algum tipo de material, seja de higiene ou comida. É nesse regime que ela não tem contato nenhum com a sociedade. Ela não tem contato nenhum com a sociedade, salvo com a família dela. Então, a família que vai visitá-la lá mesmo. Então, ela tá privada de ter contato com a sociedade. Ela pode receber, né, família, amigos e pessoas do convívio dela, já justamente para que ela não perca totalmente esse convívio com a sociedade. Porque é importante, né, doutor? O convívio social, até mesmo uma forma de ressocializar a pessoa. Exatamente, exatamente. Perfeito, Bruno. E aí depois passa para o regime semiaberto, na forma progressiva. Semiaberto. Depois que ela cumpre 1/6 da pena no regime fechado, ou 2/5 quando se trata de crime hediondo, ela vai para um regime semiaberto. Esse regime, na prática, não funciona exatamente como a lei prevê, das colônias penais, das colônias agrícolas e etc. Na prática, o regime hoje no Brasil semiaberto, ele é um regime fechado com direito a saidinhas. As chamadas saidinhas, né, que são alguns períodos que a pessoa recebe o direito de sair e passar até uma semana com a família. Isso é um ponto muito polêmico, hein, doutor? A gente tem que trazer o senhor no próximo programa para falar sobre a questão da saidinha. Mas o que eu gostaria de falar com o senhor hoje? A saidinha é um ponto necessário até mesmo para a reeducação do detento, né? Então, as pessoas criticam muito, mas não sabem que não são a todos os detentos que têm direito de ter a saidinha, mesmo no regime semiaberto, né? Tem que ter alguns requisitos, correto? Sim, correto. O primeiro requisito é o bom comportamento. Então, ele tem que ter um bom comportamento carcerário, não ter tido faltas. Aí, ele vai ter direito a essas saidinhas. E essas saidinhas, de fato, começam a trazer aquela pessoa que estava privada da liberdade dela, que ficou um tempo sem a sociedade, começa a trazê-la aos poucos para reintegrá-la na sociedade, porque logo mais ela vai sair. A pena vai acabar para não acontecer aquilo que poderia se acontecer de uma pessoa ficar muito tempo sem contato social e daí depois joga-se essa pessoa na sociedade e fala para ela se vir. E é nesse regime também que ela tem a oportunidade de estudar e trabalhar, né? Sim, dentro do presídio sim, e muitas vezes também elas podem sair para ir em faculdade, ou se tiver... Até uma questão que foi bastante discutida, principalmente com nossos presos políticos, alguns casos em que a pessoa pode trabalhar fora, né? Se ela comprovar que tem emprego. Então ela pode sair do presídio durante o dia e voltar à noite. É isso mesmo, doutor? Sim, na lei é isso, mas na prática o que acontece é que a pessoa, pelo menos aqui no Vale do Paraíba, é que a pessoa ela saia escoltada. Então ela sai mediante escolta, passa um dia trabalhando. Há algumas fábricas que se utilizam da mão de obra de presidiários, de pessoas presas, mas há todo um controle de escolta. Então a pessoa vai e depois volta. Certo. Doutor, o regime aberto, como que funciona? A gente sabe, a gente vê muito em filme dos Estados Unidos, né, que é uma maravilha para quem a gente gosta de assistir filme americano, aquela questão da tornozeleira, mas no Brasil a gente sabe que não funciona muito assim, né? A prática é bem diferente, correto? Na prática, sim. A tornozeleira, na verdade, ela é mais utilizada aqui naqueles casos de saidinha no regime semiaberto. No regime aberto então não se usa? No regime aberto não se usa. O que acontece, o que a lei prevê é que haveria casas de albergado no Brasil e que essas casas abrigariam as pessoas que poderiam sair durante a manhã e voltar à noite. Mas como não há no Brasil não existe nenhuma? Nenhuma casa de albergado, nenhuma espécie de prisão desse tipo para manter essas pessoas. Então, o que se acontece na prática é que os juízes deferem uma prisão domiciliar. Então, a pessoa vai terminar de cumprir a pena em casa. E, doutor, a prisão domiciliar é diferente do benefício da condicional? A gente também vê bastante filme americano, mas também tem previsto na nossa legislação a questão do livramento condicional, né? Então, assim, elas se assemelham, mais ou menos? Elas se assemelham muito, são praticamente iguais. A diferença só vai aparecer se houver a revogação desse benefício. Certo. Se no curso desse benefício, né, uma pessoa pratica algum crime,
ela estando numa condicional, ela volta a cumprir a pena completa dela de tudo que ela deveria ter cumprido Desde quando saiu? desde quando saiu. No regime aberto, não. No regime aberto, considera aquele tempo que ela passou em regime Aberto? domiciliar, em regime em casa, como pena cumprida. Ou seja, se não houver revogação, se a pessoa cumprir todas as condições, se a pessoa chegar até o fim do benefício sem praticar nenhum crime, sem praticar nenhum tipo de falta, na prática as duas vão se equivaler. Mas se a pessoa pratica algum crime no curso do benefício, aí é completamente diferente uma da outra, as consequências. Tá. Doutor, estamos encerrando. O senhor quer deixar algum recado para a população que nos assiste? Não, é só que sempre procure um advogado, se tiver alguma dúvida. Quer deixar algum contato? Pode me achar no Instagram, é ivaldo.mcarvalho. É isso aí. E me acha lá que, se tiver alguma dúvida, eu respondo. Doutor, muito obrigado pela sua presença, bastante esclarecedor a sua entrevista. Contamos com o senhor em uma próxima entrevista. O Lado a Lado de hoje fica por aqui. Fiquem com Deus e aguardamos você no próximo programa.